Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as listas. As listas em Python, a gente está focando aqui no Python, a gente vai dizer que é uma sequência, né, ordenada de valores. Lembrando que esses valores eles podem ser repetidos, eles podem aparecer mais de uma vez dentro da mesma lista, não tem problema. E a gente vai declarar uma lista utilizando os brackets, né, os colchetes, e cada valor numa lista vai ser acessado baseado na posição daquele valor. Então, a gente chama isso de índice. Então, se é o primeiro valor, o segundo, o terceiro, o quarto, assim em diante. Como a gente já viu, as strings, elas são uma sequência de texto, né, de caracteres. As listas, elas são mais genéricas que isso. Você vai ter uma sequência de qualquer tipo de variável. Não precisa ser um texto, um caractere. Pode ser as próprias strings, pode ser booleanos, números inteiros, números com vírgula, enfim. E as listas também são mutáveis, então dentro de um mesmo tempo de execução, dentro de um mesmo programa, uma mesma lista, ela pode, os elementos dela podem variar e ela pode variar de tamanho também, ela pode crescer ou diminuir. Então agora a gente pode dar uma olhada no código, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, a gente está declarando a lista utilizando aqui a sintaxe dos colchetes, né? E se a gente dá um print na lista, a gente pode ver a lista que a gente declarou aqui e a classe dela sendo lista. A lista 2 é aqui muito parecida, a única diferença é que aqui a gente tem só números inteiros e aqui a gente variou o tipo da variável para mostrar que a gente pode ter uma lista com vários tipos de variáveis. Até mesmo a gente pode ter uma lista com sublistas. Então aqui a gente tem uma lista com 3 sublistas. No Python a gente utiliza a função len para acessar qual é o tamanho da nossa lista. Então a nossa primeira lista tem 5 elementos, então o len dela é 5. A nossa segunda lista tem um len 4 e a nossa terceira lista tem um len 3, por ter 3 elementos. Para acessar elementos, a gente vai utilizar o índice, então a gente sempre vai colocar o índice do elemento que a gente quer acessar entre colchetes. Então, se eu quiser acessar o primeiro elemento da lista, que é esse número 1, eu vou utilizar o lista e entre colchetes o número 0. Isso porque em Python a gente começa a contar do 0. Então, o elemento 0 sempre vai ser o primeiro elemento. E o elemento 1 vai ser o segundo elemento. E o elemento 2 vai ser o terceiro elemento. E o elemento 3 vai ser o quarto elemento. E assim por diante. A gente também pode acessar mais de um elemento ao mesmo tempo. Só especificando aqui qual que é o intervalo dos índices que a gente quer acessar. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero acessar o segundo elemento, né, o elemento de índice 1, até o elemento de índice 3, só que eu não vou incluir o elemento de índice 3, então vai ser o 1, incluindo o 1, até o 3, excluindo o 3. O que seria isso? Seria o 1 e o 2, que são o segundo e o terceiro elemento, ou seja, o oi e o 3.14. Eu poderia incluir, né, o primeiro elemento, então eu ficaria com o 0 até o 3, excluindo o 3, então eu teria um oi e o 3.14. Ou eu até mesmo poderia incluir o último, né? O último elemento, que é o elemento de índice 3. Eu apenas teria que passar aqui o 4. Então aí eu vou ter o 1, o 2 e o 3. Além disso, a gente também pode percorrer a lista no sentido inverso, ou seja, do final para o início. Basta para isso a gente utilizar índices negativos. Então, se eu utilizar o menos 1, eu vou estar acessando o último item de uma lista. Então, aqui eu vou estar acessando a última sublista. Eu poderia utilizar o menos 2 e daí eu acessaria a penúltima, né? Penúltima sublista aqui dessa lista que a gente tem de listas. Agora, eu também, como vocês podem ver, essa terceira lista que a gente tem com sublistas, a gente também consegue acessar os elementos dessas sublistas. Então, se eu quiser acessar o último elemento da última lista, primeiro eu vou pegar essa última lista e depois eu vou acessar esse último elemento dela, utilizando o menos 1. Então, aqui eu vou conseguir o 9. Além disso, a gente consegue fazer algumas operações lógicas com as listas. Então, aqui eu vou ter uma lista de compras e eu quero verificar quais são os elementos que estão nessa lista. Então, eu posso primeiro ver se a string banana está na lista. A gente pode ver que, no caso, ela não está. Então, eu vou retornar um falso. Manteiga, a gente consegue ver que está na lista. Então, ele vai retornar um verdadeiro. Mas eu também posso verificar se um elemento não está na lista. Então,
ovos está na lista. Então, se eu for verificar se essa afirmação aqui é verdadeira, ela não é. Essa afirmação é falsa, porque ovos está na lista. Então, vai retornar um falso. Agora, um dos métodos mais importantes da lista é o append, que serve para a gente adicionar itens na nossa lista. Então, aqui eu vou ter uma lista com os estados da região sudeste do Brasil. Agora eu vou querer adicionar o Espírito Santo, que não estava aqui nessa primeira declaração. E para fazer isso, eu simplesmente vou utilizar o nome da lista, ponto, append, e aqui, entre parênteses, o elemento que eu quero adicionar. Então, agora, se eu for ver, eu tenho os 4 elementos aqui, os 4 estados da região sudeste na lista. Lembrando que eu não preciso atribuir isso à variável. Então, se eu fizesse dessa forma, estaria completamente errado. Eu tenho que fazer dessa forma aqui, porque esse método já vai, ele já vai automaticamente mexer, né, na lista sem eu ter que atribuir isso para nenhuma variável. Além disso, como a gente comentou, as listas são mutáveis. Então, eu vou declarar aqui essa lista, mas ela pode mudar conforme a execução do meu programa. Então, primeiro vamos ver qual que é o terceiro elemento da minha lista, é o número 3. Mas eu posso sobrescrever ele com outro número, e aí se eu for ver a minha lista de novo, ela vai estar mudada. Então, a gente pode criar cópias, né, da lista, a gente pode criar um clone da lista. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu não colocasse isso aqui, se eu simplesmente criasse uma variável chamada clone e atribuísse exemplo. Então, vou criar o exemplo, vou passar clone igual ao exemplo, depois vou mudar a posição 2 do clone, e depois eu vou printar as duas listas. Você pode ver que elas estão iguais. Por quê? Porque essas duas variáveis, elas estão apontando para o mesmo endereço na memória do computador, na memória física do computador. Se eu não quiser que isso aconteça, se eu quiser criar uma outra variável, tipo, eu quero fazer uma variável que, nesse momento do tempo de execução do programa, essa variável tem que ser igual ao exemplo, mas depois eu vou querer mexer no clone e eu vou querer preservar o que está no exemplo. Para eu fazer isso, eu tenho que criar uma cópia. E eu posso fazer isso tanto utilizando essa sintaxe aqui dos parênteses, dos brackets, com os 2 pontinhos dentro, como eu também posso utilizar o método .copy. Daí vai depender do que você preferir, do que você achar que fica mais claro. Então, se a gente rodar isso aqui de novo dessa forma, a gente pode ver que não mudou a lista exemplo, apenas a lista clone. Então, esse era um dos conceitos mais importantes de lista que a gente tinha que passar. Ainda tem muitos assuntos que vocês podem cobrir sobre listas, mas esse é o básico. Então, muito obrigada e é isso.